Olá, turma boa, aqui não para no carnaval. Segue mais um vídeo nosso de dicas falando agora de gerenciamento de obras, mais especificamente da parte de planejamento. Para os que não me conhecem, não assistiram ao primeiro vídeo, tá? Meu nome é José Murilo Reis, eu sou engenheiro civil e seguem aí os meus contatos, bem como o meu currículo. Não vou repeti-los. Quem quiser saber mais, veja o vídeo 1, ok? Bem, o que é necessário para planejar uma obra, né? São alguns passos que nós temos que seguir. O primeiro deles é a identificação dos serviços necessários para concluir aquela obra. Nós chamamos isso de EAP, que nós vamos ver já já o que significa. Essa identificação do serviço, claro, será de acordo com os projetos e as especificações técnicas, tá? Que fazem parte do projeto. Depois disso, o segundo passo é levantar os quantitativos, né? O terceiro passo, apropriar a produtividade. E o quarto e último passo, fazer o cálculo da duração. Para melhor entender, nós vamos agora exemplificar com um exemplo, né? Nesse nosso vídeo de dicas. Então, seguem o nosso exemplo. Vamos planejar o serviço de revestimento interno de paredes para o quarto cuja planta for apresentada, tá? Esse quarto, obviamente, até pelo corte, nós vemos que é de uma casa popular. E para continuar o nosso exemplo, vamos imaginar que nós vamos dar início ao serviço de revestimento interno desse quarto no dia 10 de fevereiro. Bem, então como nós vimos, para poder fazer o planejamento, a primeira etapa é a estrutura analítica de projeto. Ou seja, o que seria isso? A famosa EAP. Seria pegar o objeto principal da execução e dividir em partes menores. Agora nós vamos apresentar para vocês um esquema de como seria essa EAP dessa casa. Bem, então nós vemos que a casa ela pode ser dividida em itens agrupadores ou macroitens que sejam serviços preliminares, infraestrutura, supraestrutura, alvenaria e vedações, cobertura, pavimentação, revestimento e etc. Dentro do item revestimento, nós temos, por exemplo, os revestimentos internos e externos. Como no nosso caso nós estamos fazendo o planejamento para o revestimento interno, pelas especificações, a gente percebe que é formado por chapisco, reboco e emboço. Agora, nas especificações, nós vamos ter mais detalhes sobre a forma de execução desse revestimento. Então, vejamos, consultando as especificações dessa casa, nós vemos que o revestimento é formado de chapisco, reboco, naqueles locais onde vai receber pintura, e emboço, naqueles locais onde vai receber cerâmica, tá? Como o nosso quarto não tem nenhum local que irá receber cerâmica, então o nosso quarto internamente é formado por chapisco e reboco. Sendo que o chapisco é argamassa de cimento e areia de 1:3, com espessura de 5 milímetros, e o reboco nas paredes internas, com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, atingindo a espessura final de 2 centímetros. Tá? Agora a gente vai ter que procurar levantar os quantitativos. Tá? Nesse caso, então, o que nós percebemos? Que esse nosso quarto tem 2,86 por 3,56, sendo assim o perímetro é de 12,84 metros, que multiplicado pelo pé direito de 2,60 metros, nos dá uma área de revestimento interno de 33,38 metros quadrados. Bem, agora nós vamos excluir os vãos que tem nesse nosso quarto. Então a gente observa que tem um vão de porta, né, a P2 de 70 por 2,10, de acordo com o quadro de esquadrias do projeto arquitetônico, e vamos excluir também a janela, a J1, que é de 1,40 por 1,40. Então, somando esses dois vãos, nós chegamos a uma área de vãos de 3,43 metros quadrados. Bem, então subtraindo a área de revestimento interno da área de vãos, nós temos 29,95 metros quadrados. Já já eu vou dar uma dica para vocês muito importante de como saber quando que eu tenho que descontar, quando que eu não tenho que descontar os vãos, ok? Bem, agora na hora de nós encontrarmos a produtividade, nós temos duas opções. Ou nós levantamos essa produtividade em campo, que a gente chama de apropriação, que na verdade é a melhor opção. Ou, se nós não tivermos como fazer esse levantamento em campo, a gente vai passar a buscar esses dados em bancos de composições, que pode ser, por exemplo, TCPO ou SINAP.
No caso do SINAP, ele está sofrendo agora um processo de atualização de suas composições, foi feita uma licitação e uma fundação ligada à USP é que ganhou essa licitação. Está sendo feita a conferência dessas composições em 10 municípios brasileiros. E ao nós abrirmos o site do SINAP, a gente observa que, por exemplo, no caso de revestimento de chapisco e massa única de reboco, esse serviço já foi feito. E lá, nas especificações, diz que para fazer o levantamento da quantidade desses serviços, essas medições têm que ser feitas considerando apenas a área útil de execução do serviço. Então, portanto, por isso que nós descontamos os vãos no exemplo anterior. Então, vejamos. Para chapisco, nós encontramos o chapisco no traço 1 para 3, tá? No SINAP, é esse código 87878. E lá nós temos os índices. Então, a gente vê que, por exemplo, para o pedreiro, o que está dizendo? A cada 1 metro quadrado de chapisco executado, são gastos 0,07 horas de pedreiro. Portanto, o inverso desse índice sempre será a produtividade. Dessa forma, 1 dividido por 0,07 é igual a 14,29 metros quadrados por hora. Já para o reboco, a composição encontrada foi a 87533, que fala massa única para recebimento de pintura em argamassa-128. Nesse caso, nós observamos que o índice encontrado é de 0,41 horas por metro quadrado de serviço executado no caso do pedreiro. Assim sendo, o inverso desse índice, 1 dividido por 0,41, encontramos uma produtividade de 2,44 metros quadrados por hora para este serviço. Então, como nós vimos, se nós temos 29,95 metros quadrados de chapisco para fazer e a produtividade é de 14,29 metros quadrados por hora, nós vemos que um pedreiro executa esse serviço em 2,1 horas. Já no caso do reboco, com esse mesmo quantitativo de serviço, com a produtividade de 2,44 metros quadrados por hora, nós temos 12,27 horas com um pedreiro. Portanto, a gente pode utilizar ou um pedreiro e fazer em 12 horas, né, que seria mais do que um dia, ou se utilizarmos 2 pedreiros, a gente consegue fazer em 6,135 horas, ou seja, dentro de um mesmo dia de serviço. Mas nós não podemos simplesmente terminar o primeiro serviço de chapisco e imediatamente começar o serviço de reboco. É necessário que haja um tempo de cura para o chapisco para o início do serviço de reboco. Quem nos diz isso é a norma NBR 7200, onde diz que no caso do cronograma de execução é necessário, ao utilizar a argamassa preparados na obra, as seguintes idades mínimas: de 3 dias de idade do chapisco para aplicação de embolso de camada único, sendo que para climas quentes e secos esse prazo pode ser reduzido para 2 dias. No nosso caso, como o nosso clima é quente, mas não seco, e por segurança nós manteremos esse intervalo de 3 dias entre um serviço e o outro. Bem, sistematizando isso em forma de um cronograma, a gente dividiu aqui o cronograma em 2 tipos, com um pedreiro no serviço de reboco ou com 2 pedreiros no serviço de reboco. Veja que, no caso do serviço de chapisco, um pedreiro faz o serviço em 2 horas, tá? Então, ou seja, logo nesse primeiro dia de atividade, eu vou ter que fazer esse serviço e deslocar esse pedreiro para outra atividade, tá? E aí nós vamos ter que esperar o tempo de cura. Enquanto isso, também os pedreiros e serventes estarão fazendo outras atividades. Temos quinta e sexta. Como sábado e domingo não se trabalha, retomamos o serviço na segunda-feira. Então, no caso, ou nós fazemos o serviço com um pedreiro e aí nós precisaríamos de 2 dias, ou faremos o serviço com 2 pedreiros, precisando apenas de 1 dia. E assim finalizamos esse nosso exemplo, tá? Essa nossa dica. Mas convidamos aqueles que desejarem se aprofundar mais nesse assunto. Nós temos 2 cursos na Upgrade, que é a patrocinadora desse vídeo, sendo que o primeiro é de planejamento e acompanhamento de obras. Esse já começa no nosso próximo sábado, dia 13, das 14 às 18 horas. Serão 4 encontros, ok? E nós vamos esmiuçar com maior profundidade como fazer RUP, calcular RUP, que é a produtividade, as EAPs, os cálculos de duração de serviços, os cronogramas físicos e financeiros, o acompanhamento de obra, o replanejamento,
como fazer a atualização de cronogramas. Então são informações muito importantes para aqueles que estão cursando os cursos de engenharia e arquitetura, bem como aqueles profissionais que estão recém-formados. E no dia 27, nós estaremos começando o curso de PROSH 2013, tá? Com o engenheiro de produção Márcio Lopes, que também é professor de faculdades de engenharia aqui em São Luís, e ele é especialista em gerenciamento de projetos, tá? Então é um curso também bastante interessante, onde a gente vai aprender a utilizar uma ferramenta, um software no nosso planejamento, tá? Então, quem quiser fazer os dois cursos sabe que vai ter um desconto. E aqui nós finalizamos esse vídeo, agradecendo muito a atenção de vocês, esperando que vocês visualizem, gostem, façam os comentários, compartilhem. Então, caso queiram dar sugestões para próximos vídeos, pode deixar o comentário aqui que na medida do possível nós vamos atendê-los, tá bom? Muito obrigado a todos e compartilhem este vídeo.